Os estudiosos discutem bastante sobre a real origem etimológica da palavra religião. Muitos acreditam que tenha surgido a partir da junção do prefixo ré, que funciona como um intensificador da palavra que o sucede, neste caso, ligare, que significa unir ou atar. Assim, religare teria o sentido de ligar novamente, voltar a ligar ou religar. Neste caso, o termo era utilizado como um ato de voltar a unir o humano com o que era considerado divino. Atualmente, o conceito de religião é definido como sendo um conjunto de crenças relacionadas com aquilo que a humanidade considera como sobrenatural, divino, sagrado e transcendental, bem como o conjunto de rituais, dogmas e códigos morais que derivam dessas crenças. Catolicismo, protestantismo, hinduísmo, budismo, islamismo e outras derivações destas compreendem o acervo de correntes religiosas que buscam equacionar, desde os tempos remotos, as dúvidas da humanidade, com seus argumentos, interpretações e conclusões relativas ao sentido da vida, à visão de Deus, do ser humano, do destino e da dor. Em pleno século XXI, a imprecisão desses modelos e conceitos não desfazem o avanço de dúvidas, descrença, fanatismo, favorecendo a presença do materialismo e do vazio existencial vigentes nos dias atuais. O Espiritismo surge no século XIX, conforme a promessa de Jesus do Consolador prometido. Veio relembrar os seus ensinamentos, permanecer conosco, não em pessoa, mas espiritualmente, conduzir toda a verdade que antes não suportaríamos. E o Espiritismo o faz, por meio das manifestações dos bons espíritos, faz com que adoremos a Deus pela elevação do pensamento a Ele, com fervor e sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, que nada mais é que um estado temporário de ignorância, estagnação e loucura do ser. Sem precisarmos de qualquer manifestação exterior para cultos, pois o principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Segundo Leon Denis, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ou seja, as religiões se renderão à reencarnação, à comunicação com os mortos, terão uma ligação direta entre a criatura e o Criador, sem intermediários, sem rituais, sem pagamentos, sem trocas, sem barganhas, sem superstições e sem sacerdócio profissional. Continua esclarecendo que, aos poucos, as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do Espiritismo e ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais distinção entre uma e outra. Pouco importará a qual religião se siga, haverá uma harmonia mundial em relação aos conceitos sobre vida e espiritualidade, todos unidos em concordância em prol do bem universal. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma atividade doutrinária nesta quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. A nossa casa é o Projeto Amar, Centro de Estudos e Terapias Espíritas, São Caetano, Salvador, Bahia. Lembrando que estamos ao vivo pelo Face e YouTube. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando e a vocês aqui presencial. Vamos à nossa preparação de ambiente com a mensagem do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, a mensagem 316. Você tem luz. Confie em si, seja firme e afirme. Tenho luz dentro de mim. Não sou escuridão, incerteza, descrença, sofrimento. Sou alegria, esperança, inteligência, acerto, paz. Mesmo que tudo me sugira vacilar, acovardar-me, eu fugir do problema, tomo o sentido de vencê-lo, sou forte, porque fortes são as virtudes dentro de mim. Amo a Deus e certamente triunfarei na vida.
superando as dificuldades. Quem tem luz não teme as trevas. Olha que maravilha, que mensagem que Lorival nos traz nessa noite de estímulo, de incentivo a deixar brilhar a nossa luz, como deixou Jesus, né? A frase, deixem brilhar a vossa luz, a nossa luz interior. Somos filhos de Deus, essa luz maravilhosa, então todos nós temos luz dentro de nós. Precisamos saber como colocá-la para fora, através dos nossos pensamentos e atitudes, sempre voltadas aos ensinamentos do Cristo, ao bem, ao amor, com fé e esperança. E Emmanuel nos diz que a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Então, que tenhamos esperança, fé, resignação, confiança que venceremos. Deus não daria fardos pesados a ombros fracos. Com certeza não. Então, todos nós somos capazes. E com essa mensagem de incentivo, de otimismo, vamos fazer a nossa oração inicial para começar a nossa atividade. Acalentando nossos pensamentos, vibrando o amor, nos conectando com a divindade, com os amigos de luz, com os trabalhadores espirituais desta casa, o Projeto Amar. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para compreender o Teu Evangelho. Agradecendo pelo dia de hoje, por todas as oportunidades. Que Jesus nos inspire, que o palestrante seja inspirado na sua palavra, que saiamos daqui mais fortalecidos, esperançosos, com bastante amor no nosso coração, para distribuir a todos que encontrarmos. Que assim seja. Boa noite mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando e aqui presente. James, por favor, se posicione. Lembrando o nosso tema central do mês de julho, que está encerrando hoje as atividades, que é a comunicação social espírita, onde foi trazido vários temas aqui importantíssimos a respeito da comunicação. E hoje o nosso companheiro James, seja bem-vindo à nossa casa, vai nos trazer o Espiritismo, religião do futuro ou futuro das religiões. Então, estejamos atentos para o que ele vai nos trazer, que Jesus te abençoe e faça um bom trabalho. Muito boa noite, meus caros irmãos, nossas queridas irmãs, que eu estou revendo depois de longos anos. A todos vocês, um preito de gratidão por nós estarmos existindo, ora transitoriamente, neste mundo em transição. O tema proposto para as nossas reflexões da noite, para quem nos segue aqui presencialmente, aos nossos internautas que estão aí nas redes sociais, nos assistindo. Viver na Terra é uma experiência de pura espiritualidade, religiosidade. Eu comentava aqui nos bastidores, com os digníssimos companheiros, que eu cheguei cedo aqui no Amar, localizado em São Caetano. E cheguei muito cedo. Eu não ia ficar dentro do carro, e ao passar pela porta da igreja paróquia São Caetano, Divina Providência, eu resolvi entrar na igreja. E, para minha surpresa, senti uma egrégora, uma energia espiritual na paróquia São Caetano, que está completando 50 anos. O interessante é que essa experiência que eu tive horas antes de vir aqui para o auditório, eu acho que vai fazer parte do contexto da nossa palestra. Pois bem, o que me chamou a atenção lá no cenáculo da paróquia, uma frase que está escrita no fundo do auditório desta paróquia, que a glória, o amor e a vontade de Deus triunfe no universo e no mundo, que a glória de nosso Senhor, Deus Criador de todas as coisas,
triunfem na vida, na morte, na jornada espiritual de cada um de nós. Eu não vou repetir ipsilítere o que o padre falou, porque agora eu estou no cenáculo espírita e nós vamos usar a dialética espírita. Eu considero, dentro da literatura espírita, de uma diversidade de obras psicografadas e outras obras não psicografadas, eu digo que há 3 grandes obras que é considerado o best-seller da literatura espírita mundial. 2 obras mediúnicas e uma não mediúnica. O livro Nosso Lar é um grande best-seller, que já vendeu milhões e milhões de exemplares desde a sua época, da sua psicografia na década de 40. O outro livro é Paulo Estevo, um romance, um grande épico da literatura romancista espírita mundial. E o terceiro livro, que foi considerado como uma das grandes obras da literatura espírita brasileira, da literatura espírita mundial, que é O Espírito e o Tempo. Este terceiro livro, que é tido como uma grande obra, é o livro que eu vou me fundamentar para as nossas reflexões em cima do pensamento também de Leon Denis, que fala sobre religião, religiosidade e espiritualidade, que é o esboço do pensamento do seu livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1 desta obra notável, André Luiz vai dar uma definição do significado da religião, religiosidade. E ele diz: aproxima-se o homem terreno da era do espírito sob a luz da religião cósmica do amor, a religião cósmica do amor. A religião holística, eu sempre comento sobre a visão holística da alma, a visão holística do cosmo universal. Eu sempre comento que todos nós somos cidadãos do universo. Nós somos a mais pura expressão do Criador, deste grande arquiteto divino, deste Pai misericordioso. Então, quando André Luiz afirma nesta obra, Nos Domínios da Mediunidade, que aproxima-se, que todos nós estamos nos aproximando do homem terreno, da era do espírito, não é? Sobre a luz desta religião cósmica. A luz da religião cósmica é a luz do amor, sem sectarismo, sem bandeira. E este livro de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, ele vai dar uma definição primorosa sobre o significado do espiritismo em ser o futuro da religião. Pois bem, quando Kardec, em 1857, ao publicar o Livro dos Espíritos, ele iria, na sua introdução e em prolegômeno, ele iria dar uma definição do significado da posição do Espiritismo para a humanidade, quando ele disse: o Espiritismo é uma ciência que trata da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Essa é a definição do Espiritismo, da filosofia espírita, e que o professor Ney Lobo, que foi um grande estudioso paranaense,
escreveu uma série de obras sobre a filosofia perene do amor, a filosofia da educação centrada nos valores espirituais, apresentada pelo codificador leonês Allan Kardec. Então, quando Herculano Pires, neste livro, O Espírito e o Tempo, ele vai nos pontuar dentro da linha do tempo, na nossa cronologia evolutiva, desde o homem das cavernas, desde o homem Neandertal, até os nossos dias atuais, nós estamos sendo impulsionados para percebermos a religiosidade que já existe, inerente na essência de cada um de nós, porque nós somos de essências divinas. Deus não nos olha pela classe social, ou pela cor, ou pelo credo, absolutamente que não. Deus, o Criador, e o co-criador em plano maior, que é o Cristo, iria nos dizer que todos nós somos iguais perante a justiça divina do Criador. Portanto, neste livro que nós vamos fundamentar as nossas reflexões, O Espírito e o Tempo, que diz o seguinte: o Espiritismo e as religiões. A posição do Espiritismo em face das religiões foi definida desde o primeiro, ou seja, desde a publicação do Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, e começa pela afirmação: a lei natural é lei de Deus, que equivale ao reconhecimento da unidade divina de todas as leis que regem o universo. Nós somos regidos por essa unidade divina. Mais adiante, Herculano Pires vai dizer: o Espiritismo nos oferece a visão global do universo, no dizer de André Luiz. André Luiz, no seu livro Conduta Espírita, ele vai dizer: os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade? Exatamente por isso o que Herculano Pires diz, que o Espiritismo nos oferece a visão global do universo, numa visão, no vasto sistema de relações que une todas as coisas, desde a matéria bruta até a divindade, ou seja, desde o plano material até o espiritual. As religiões, nesse amplo contexto, são como fragmentações temporárias no processo único da evolução humana. Ou seja, ele está afirmando que a gente não precisa ter uma visão fragmentada, mas uma visão, eu vou usar essa palavra holismo, holística, e vou dizer o que significa isso. O holismo significa um conjunto. O sistema holístico, para que cada um assimile bem na sua mente, seria uma teia de uma aranha, uma casa de uma aranha. Já visualizaram uma teia de uma aranha? Ela está interconectadas. Aqueles fios que ela tece, uma está conectada à outra. Uma retroalimenta a fortaleza da teia de uma casa. O holismo é uma teia, é uma conexão entre todas. E dentre a maior conexão da religiosidade que a doutrina espírita nos apresenta, fundamentado nas leis morais da vida, foi quando o Rabi Galileu Jesus apresentou as suas parábolas. As suas parábolas é um sistema de rede. Uma parábola retroalimenta a outra parábola. E Jesus vai sintetizar todas as suas parábolas no sermão das bem-aventuranças. Essas parábolas é a síntese cósmica da religiosidade do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre nós, que é o Cristo de Deus,
o Filho do Homem, como ele iria se representar, apresentando o significado do que é a religiosidade cósmica universal, centrado nas suas bem-aventuranças. As 7 legítimas verdades das bem-aventuranças. Dentre uma delas, o que nos chama muita atenção é: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, para que você se conecte com o Criador, é necessário que você viaje para o mundo desconhecido de si mesmo e perceba que você é parte integrante deste universo, porque você está mergulhado na essência divina do Criador. Portanto, quando Herculano Pires vai dizendo-nos que nisto se repete e se confirma o que o Cristo declarou a propósito de sua própria missão, ao dizer que não vim revogar a lei e os profetas, mas dar-lhes cumprimento, como desenvolvimento natural do cristianismo. Como processo natural do cristianismo, o Espiritismo prossegue nesse mesmo resumo. Sua finalidade não é combater, contrariar, negar ou destruir as religiões, mas auxiliá-las. Ou seja, o Espiritismo não veio combater religião nenhuma. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, nas suas bases mais primitivas. A doutrina espírita, a casa espírita, o núcleo espírita cristão, tem as suas experiências, deve ter as suas experiências, as suas vivências, como teve a Casa do Caminho ao tempo dos discípulos, ao construir o primeiro núcleo espírita cristão, como eu sempre chamo, que foi a Casa do Caminho, ao tempo dos discípulos, dos apóstolos. Portanto, a doutrina espírita, ela é muito mais do que uma religião, ela é uma ciência, uma filosofia, uma proposta de autoconhecimento, como vai dizer aqui o Herculano Pires, mais adiante, e que ele diz o seguinte: o Espiritismo, assim, não condena as religiões. A doutrina espírita não condena religião nenhuma, não é? Considera que todas elas são boas. O que é sempre contestado com violência pelo espírito do sectarismo, pelas pessoas que são fanáticas, não é? Como, por exemplo, eu vou abrir aqui uma pauta para uma experiência pessoal nossa, ao longo desses últimos 60 anos, como espírita. Eu estava dentro de um táxi, subindo a ladeira da Água Brusca, aqui em Salvador, na capital baiana, e este taxista tinha uma Bíblia no porta-luva do seu carro, e ele me perguntou qual era a minha religião de fé. Ele perguntou qual era a profissão de fé que eu praticava. E eu respondi-lhe dizendo que era espírita. Eu sou espírita. Eu não digo que eu acho que eu sou espírita. Eu sou espírita. Não você ficar naquela dúvida, eu acho que eu sou. Eu não acho que eu sou espírita e procuro vivenciar os postulados da doutrina espírita ao longo da minha existência atual. Portanto, a experiência que eu tive dentro de um táxi, com um taxista, que me perguntou qual era a minha profissão de fé. Eu disse a ele que era espírita. E no momento que eu disse que eu era espírita, ele agiu com o que o Herculano Pires está dizendo aqui no texto. Ele foi muito dogmático, ele foi muito ortodoxo.
Ele foi fanático. E ele disse, então você é o filho, então você vive acompanhado pelo demônio, por Satanás, pelo simples fato de eu ser espírita. Eu disse, olha, você está me desrespeitando, o senhor não me conhece, eu estou pagando pelo seu serviço de você me levar até a minha residência. E aí, não tinha diálogo. Então, pessoas que são sectaristas, dogmáticos, fanáticos, eles não conseguem ter uma visão mais ampliada porque ainda carrega na sua consciência, dentro de si, a ignorância. A ignorância no sentido de não conhecer as realidades espirituais da vida. Então, é exatamente isso que Herculano Pires está querendo nos dizer aqui, não é? E quando ele diz, neste livro, no capítulo seguinte da terceira parte do Livro dos Espíritos, no item 653, temos a explicação e a justificação da existência das religiões formalistas, dessas explicações das religiões formalistas. E aí Kardec vai dizer, Kardec estuda através de perguntas aos espíritos, a lei de adoração. No capítulo A Leis Morais da Vida, do Livro dos Espíritos, a terceira parte, ele vai falar da lei de adoração, como eu devo adorar a Deus. Você não precisa ter um templo, você não precisa ter uma imagem. A adoração a Deus é você mergulhar no seu mundo íntimo e descobrir o Deus que existe em você. A resposta cirúrgica que Jesus deu a Simão Pedro, Rabi, Rabone, como eu devo fazer para me aproximar de Deus? E qual foi a resposta que Jesus deu a Simão Pedro, após um longo dia atendendo uma multidão? Ele disse, Simão, és através da oração. A oração vai lhe levar a Deus. A oração no templo sagrado da tua alma. Porque quando você ora, você não precisa ter palavras bonitas, você não precisa fazer uma oração longa, mas faça uma oração com a alma e com o coração. Orar é abrir a boca da alma e dialogar com o Criador. Então esta é a grande adoração, você sentir Deus pulsando em você, é você sentir a presença deste Criador no momento em que você percebe que você é todo luz. Porque quando você ora, você se torna esse templo de oração na sua alma íntima. Porque o corpo físico é o templo sagrado da alma encarnada. A alma encarnada que somos nós, o princípio inteligente do universo, porque o Espírito é o princípio inteligente do universo, e na qualidade de princípio inteligente do universo, ele vive em um templo sagrado, ofertado pelo Criador, como disse o padre Wilson da paróquia que nós estivemos lá. Eu vou pegar a fala do padre Wilson, viu, Joilson? Vou pegar a fala do padre Wilson, que ele falava que o homem foi feito do barro, não é? E que foi construído do barro, e que a gente deve ter amor e respeito pelo próprio corpo, vai dizer o padre Wilson, que é o tabernáculo da alma. Eu estou roubando a fala lá do padre Wilson, que eu tive lá na igreja. Então, é exatamente isso, a alma, o princípio inteligente do universo, para evoluir na Terra, ele precisa reencarnar e viver num santuário chamado corpo físico.
A alma, o espírito, quando está encarnado, chama-se alma. E quando você está neste templo sagrado do corpo, e quando você ora, o seu corpo, o seu templo sagrado, vai ser iluminado pelos fascículos de luz que vai eclodir da tua alma interior. Então, o maior templo de oração, de consagração para a nossa religiosidade é o mundo íntimo de cada um de nós. Então, quando o Herculano Pires diz, não é? Que este se apresente, a verdadeira adoração é a do coração. Está vendo aí, minha amiga? A verdadeira adoração é a do coração. Não obstante a adoração exterior, através do culto religioso, por mais complicado e material que este se apresente, desde que praticada com sinceridade, corresponde a uma necessidade evolutiva dos espíritos, uma necessidade evolutiva individual de cada um de nós, não é? A ela afeiçoados. Negar a esses espíritos a possibilidade de praticar a adoração exterior seria tão prejudicial quanto admitir que os espíritos que já superaram essa fase continuassem apegados a cultos materiais, a cada qual segundo as suas condições evolutivas. Portanto, nós não podemos exigir do outro que mude de posição de religião, porque cada um tem a sua profissão de fé de acordo com o seu nível evolutivo e espiritual. Eu aprendi ao longo da minha vida em dizer, eu exponho o conceito espírita quando alguém me pergunta, James, o que é o espiritismo? Eu jamais tomo a posição de impor a doutrina espírita para ninguém. Eu exponho conceitos, e ao expor os conceitos, a filosofia de vida da doutrina espírita, a pessoa vai discernir se é bom para ele ou não, mas não na posição de impor a nossa filosofia de vida religiosa, de religiosidade, para quem quer que seja. Porque cada um professa a sua própria doutrina de acordo com a sua evolução espiritual. E aqui um texto nesse livro, O Espírito e o Tempo, a religiosidade, que nós estamos caminhando. Como eu coordeno um grupo de estudos do livro A Gênese, todas as sextas-feiras da Casa do Caminho, online, que antes era presencial. Os últimos capítulos, os 3 últimos capítulos do livro A Gênese, é um tratado, meu amigo, de religiosidade e filosofia de vida. Quando os espíritos, através do senhor Allan Kardec, vai falar sobre os milagres de Jesus e as religiosidades existentes e apresentada por Jesus aos seus discípulos. O último capítulo do livro A Gênese vai falar sobre a nova geração, o futuro da humanidade. É onde o Herculano Pires se fundamenta em uma das suas citações sobre a Gênese, sobre a nova geração. Como será o futuro da humanidade? Será que terá essa diversidade de religiões ou terá uma única religião? Ou melhor, uma única religiosidade. Ter religião, todos têm, mas viver a religiosidade, a espiritualidade na sua vida cotidiana, é para poucos. Quando Jesus afirmou, muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos, que fará parte da casa de meu Pai, como disse o padre Wilson.
Deus joga a rede para pescar uma diversidade de peixes que caem na rede. Alguns são pescados e outros não. Eu gostei muito dessa fala dele, viu, meu amigo? Gostei muito. Joga-se a rede, pesca-se peixes, alguns ficam, outros não. Os que ficam é que foram pescado no sentido de assimilar o amor do Criador, porque Jesus iria dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que significa isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida significa eu sou a religiosidade de um mundo de puras bem-aventuranças. Será que a gente ainda não entende que em um futuro próximo não haverá mais essas diversidades de desigualdades sociais? Não haverá nem rico nem pobre, haverá outro sistema social completamente diferente. Certamente os internautas que estão nos acompanhando devem dizer assim: James, isso é utopia. Não é utopia. Está lá no Livro dos Espíritos, uma das perguntas. Kardec pergunta aos espíritos: existem outros mundos habitados? Sim. E como é que é a religiosidade nesses outros mundos? Não tem os mesmos parâmetros que vocês têm aqui na Terra. Os mundos de puras bem-aventuranças, os mundos que já se regeneraram, não existe religiões, existe religiosidade em espírito e verdade. Quando uma certa entidade, um ser espiritual, deu uma comunicação psicofônica em uma instituição espírita no interior da Bahia, este ser espiritual, na sala mediúnica, iria dizer: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Porque a compreensão que nós temos de Deus ainda vai muito pelo nosso nível evolutivo de racionalidade. Portanto, meus queridos irmãos, quando ele diz aqui no item 625, vemos a ligação direta do Livro dos Espíritos, que estabelece entre cristianismo e espiritismo. Os espíritos apontam Jesus como modelo que o homem deve seguir na terra. E Kardec comenta de maneira incisiva: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode pretender na terra, no futuro. Deus nos oferece como a mais perfeito modelo, e a doutrina a que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra. Ou seja, Jesus é o modelo para cada um de nós, é o modelo de religiosidade, é o modelo de amor. Quando Jesus, naquele mês de março da era Nissan, início do seu mandato mediúnico de amor sobre a terra, que eu falava sobre Jesus, o médio de Deus, eu dizia que Jesus, na Galileia, no mar de Genezaré, ou mar de Tiberíades, aonde os grandes fenômenos notáveis iriam acontecer, aquele arcanjo de luz, o co-criador em plano maior, que é esses espíritos que já atingiram a perfeição total, ele, governador espiritual da terra, que arquitetou a terra durante 4,5 bilhões de anos de evolução, é a idade da terra. A idade do nosso universo é de 13 bilhões de anos, e eu sempre digo
que antes do universo surgir, como nós o conhecemos, o Cristo que viveu conosco, 33 anos terrestre, este Espírito puro, este avatar divino, já existia antes do universo surgir. Portanto, o Cristo que conviveu conosco, este ser espiritual, este coágulo de luz, já vinha evoluindo há bilhões e bilhões de anos antes de surgir o nosso universo físico com a teoria do Big Bang. Faça-se a luz, o Fiat Lux, como está no Velho Testamento. Portanto, os espíritos, iria dizer Allan Kardec, que o mundo físico poderia nunca ter existido, mas o mundo espiritual, os universos, no plural, os universos espirituais já existiam antes de surgir o universo físico. E que Deus, que Jesus, este Espírito puro, diminuiu a sua densidade durante milênios até se acoplar e ser gerado no ventre materno de uma jovem garota de 19 anos, que era Maria de Nazaré, e que ele iria dizer: eu não posso dizer muitas coisas porque vocês não vão entender. A humanidade não tinha condições, maturidade psicológica para entender aquele célebre diálogo entre o homem-luz e o homem da terra, o homem-luz, o Cristo, o homem da terra, o homem com as suas sombras, vivendo no mundo das suas sombras, que era o Nicodemos. E naquele célebre diálogo sobre religiosidade e religião, naquela época que o farisaísmo, Jesus chega na terra num momento muito crítico. Ele planejou a sua encarnação na terra naquele momento de grandes turbulências políticas e religiosas. E no célebre diálogo com Nicodemos, ele iria dizer: Nicodemos, eu estou falando das coisas da terra, você não entende? Imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Portanto, Jesus, ele falava através de fragmentos, de metáforas, e ele trazia alegoria para que a maturidade psicológica da humanidade de então entendesse. Porque se ele falasse dessa luz cósmica, dessa religiosidade cósmica, a humanidade não iria entender. Quando ele afirmou, tanto aos discípulos, como a doutor Nicodemos: eu hei de vos enviar um Consolador prometido, e que este Consolador trará novas revelações para a humanidade que até então eu não poderei revelar. Este Consolador ficará até o fim dos tempos, até os últimos momentos em que a Mãe Gaia, o planeta Terra, um dia deixará de existir daqui a bilhões e bilhões de anos. Eu vou ser mais exato dentro dos estudos da cosmologia, e que os cosmólogos dizem que o nosso planeta Terra vai virar uma anã branca. E quando ela virar uma anã branca, vai deixar de existir vida na Terra. Ela vai se auto-explodir. Mas isso só vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos. Significa que até lá, os meus caros amigos que nos acompanham aqui presencialmente no Amar, e que nos acompanham pelas lives, pelas redes sociais, ainda tem 5 bilhões de anos para evoluir espiritualmente. Até lá, teremos outros padrões, outras energias. Não teremos mais esta constituição biológica. Seremos espíritos muito mais avançados e teremos uma consciência de que a religiosidade é estar conectada com o Criador de todas as coisas. E aqui, nas nossas considerações finais, há um trecho aqui que eu achei muito interessante. O Consolador vem para esclarecer os homens e assim
consolá-los através do conhecimento. A doutrina espírita vem nos consolar através do conhecimento, do autoconhecimento. Religião sem dogmas, sem culto exterior, sem sacerdócio, sem apego material, sem intenção de domínio político e social, pode explicar livremente ao homem que ele é um espírito em evolução, responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelos seus fracassos ou as suas vitórias. Pode dizer-lhe que, tendo vindo do mundo espiritual, voltará a esse mundo após a vida terrena, tão naturalmente como as borboletas se livram dos casulos. Eu achei muito oportuno. Nós estamos encarnados, mas a nossa vida é de natureza espiritual. Eu estou no corpo físico, eu estou James Day, mas eu não sou James Day. Eu estou transitoriamente nesta personalidade, vivenciando uma experiência no mundo em litígio, como vai dizer Amélia Rodrigues, e como vai dizer Teresa de Ávila, quando ela escreve a sua tese sobre o castelo interior, os calabouços da alma, a noite escura da alma de cada um de nós, quando nós estamos no nosso casulo, mas lembrando que aquela largata que está no seu casulo, amanhã se tornará uma borboleta. E aí, já encerrando nas nossas reflexões, a prova das razões por que Kardec evitou a palavra religião para definir o espiritismo nos é dado pela sua própria confissão no discurso que pronunciou na Sociedade Espírita de Paris, a 1º de novembro de 1868, que foi a data da fundação do primeiro núcleo espírita na Terra, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que teve Allan Kardec como primeiro presidente. Por que então declaramos que o espiritismo não é uma religião? Porque só temos uma palavra para exprimir suas ideias diferentes, e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da palavra culto, revela exclusivamente uma ideia de forma, e o espiritismo não é isso. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público só veria nele uma nova edição, uma variante, se assim nos quisermos expressar, dos princípios absolutos que a doutrina espírita nos apresenta em matéria de fé, numa classe sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e privilégios. E aí ele vai concluindo, dizendo-nos: não o separaria das ideias do misticismo e dos abusos que poderiam ocorrer se nós tivéssemos posições sacerdotais. A doutrina espírita é uma doutrina de livre pensar, é uma doutrina de libertação, é uma doutrina de você conhecer a si mesmo, porque na doutrina espírita, no espiritismo, não existe sacerdócio. Todos nós somos irmãos em humanidade, em busca da nossa espiritualização. Portanto, o espiritismo é o futuro das religiões daqui a algum tempo no futuro, quando a humanidade tiver mais amadurecida psicologicamente e espiritualmente. Porque o que eu ouvi do padre Wilson foi pura espiritualidade
no seu sermão. O padre de hoje não é mais aquele sacerdócio da época que a gente tinha que orar em latim. Tudo está em evolução. Que possamos, meus queridos irmãos, refletirmos sobre que o Espiritismo é o futuro da religião, porque a doutrina espírita nada mais é no dizer de Emmanuel. O Espiritismo é o cristianismo redivivo nas suas bases mais primitivas ao tempo de Jesus. Gratidão, muita paz. E agora nós vamos passar para as perguntas, não é? As perguntas aí dos internautas. Bem, James, te agradecemos pela exposição que você nos trouxe. Eu vi que fizemos uma viagem aí, né, no passado e já para o futuro, né? Então, vamos às nossas perguntas. Alguém aqui presencial tem alguma pergunta ou uma colocação para fazer a James? Meu querido amigo ou amiga que formulou a pergunta, continue sendo espiritualista. Continue vivenciando as suas experiências. Na minha fala, eu disse, eu pessoalmente, eu não imponho ninguém a se tornar espírita. Jamais. Porque a doutrina espírita é um livre pensar. Tem companheiros que é espiritualista e não tem uma certa frequência na casa espírita, isso não quer dizer que ele é menos ou mais, porque tem muitas pessoas que são espiritualistas, mas não tem nenhuma vinculação com a doutrina espírita, é muito mais espiritualizado do que muitos espíritas que frequentam a casa espírita. Quando eu afirmei, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não adianta você frequentar uma casa espírita, um templo religioso, e não vivenciar essa doutrina cósmica do amor, o que adianta? Continue no seu caminho. A fruta amadurece no momento certo, não é? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou fazer a minha. Como nós, espíritas que somos, como você falou, é muito bom a gente também reafirmar realmente que é essa convicção. Podemos contribuir para esse futuro? Nos modificando, nos tornando homens de bem. Essa é a proposta. Se modifique, se torne um homem de bem. Muito bem. Vamos agora às perguntas dos nossos internautas. Dona Augusta, obrigada por estar conosco. Hoje, 1 milhão de pessoas na França vem seguindo o maometismo. A intolerância religiosa causa indignidade em verdade. Como os princípios espiritistas seriam incorporados às religiões vigentes? Hoje, 1 milhão de pessoas na França vem seguindo o maometismo, a intolerância religiosa. Essa questão da intolerância religiosa causa indignidade, causa, vamos dizer assim, a pergunta de Augusta, não é? A minha amiga, acho que é Augusta, né? Augusta. Em verdade, como os princípios espiritistas seriam incorporados às religiões vigentes? Não é que seja incorporada. No passar do tempo, Augusta, as pessoas que professam as suas religiões vão se despertando. Quer ver um exemplo? Eu acompanhei isso, muito isso que Augusta está perguntando, não com o islamismo, mas com os terreiros de Umbanda que tinha aqui em Salvador, inúmeros, meu amigo.
quantas casas e terreiros de Umbanda eu realizei palestras que tinha todas aquelas as suas profissões e que hoje se tornaram casas espíritas e que assimilaram a filosofia da doutrina espírita. É um processo natural, não é? A intolerância religiosa, não é? É fruto, eu torno a repetir, da ignorância da criatura humana. É ignorância, é falta de conhecimento, de ignorância. Então, você não pode, de que forma? Porque é um processo natural. Essas mudanças é um processo natural. Uma grande casa espírita hoje aqui na capital baiana, eu me recordo quando eu era garoto, era um grande terreiro de Umbanda, e que tinha todos, eu já fiz várias palestras em terreiros de Umbanda, e que hoje se tornaram grandes centros espíritas, e que continua ainda no seu processo natural de transmutação, de metamorfose. A transformação das religiões, ou melhor, da humanidade, não vai ocorrer de forma abrupta. A transformação, ela é gradativa, ela é gradual. Na medida que as humanidades, vai dizer Leon Denis no livro Depois da Morte, na medida que o homem vai de uma humanidade passando para outra humanidade, eles vão amadurecendo e se modificando. Então, esse é um processo natural. Muito bem, James. Cada um no seu tempo, não é isso? É. Temos mais perguntas, Gilson? Dona Maria Milza, muito obrigada por estar conosco. Dizem que, aos poucos, as religiões do mundo irão agregar conceitos fundamentais do Espiritismo. As religiões ficarão tão parecidas que não se fará mais distinção entre uma e outra. Todos? Entre uma e outra toda. Minha amiga Dona Maria Milza. Dona Maria, a senhora teve um momento que eu disse aqui, Dona Maria, no auditório, que o mundo se modificará desse processo de regeneração quando nós estivermos totalmente integrados ao mundo de regeneração. As religiões vão se regenerar e vão se transformar. Nós estamos nos primeiros segundos desse mundo de regeneração. Daqui a milênios, eu não estou falando daqui a 100, 200, 300 anos, não, eu estou falando daqui a milênios, nós teremos uma compreensão de religiosidade completamente diferente, Dona Maria. E cada um vai vivenciar a sua religiosidade cósmica, porque na medida que você evolui moralmente, intelectualmente, espiritualmente, você vai enxergar Deus. Foi por isso, Dona Maria, que Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E o que é que ele quis dizer com isso? No dia em que a humanidade tiver o coração puro, verá Deus. No dia em que a humanidade se espiritualizar, terá o coração puro, que por sua vez terá uma compreensão do que é Deus, e nós teremos uma percepção das nossas religiosidades completamente diferente. Isso aí, James. Joilson, com a sua pergunta. Não, essa eu posso ler? Aqui tem um participante, Joilson Alves, e ele pergunta, para o Espiritismo, torna-se o futuro das religiões na Terra, ele precisa alcançar a terra dos nossos corações. No presente, como alcançar este objetivo? Enquanto espíritas, homem, conhece a ti mesmo, e conhecendo a ti mesmo, conhecerá o universo, e conhecendo o universo, conhecerá
os deuses. E vou mais além nessa observação do meu amigo. Em vez de você apontar o telescópio James Webb, que custou 60 milhões de dólares e que está vasculhando os confins do universo e trazendo imagens maravilhosas, aponte o teu telescópio e descubra as grandes galáxias que existem dentro de você. Ó homem, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Porque no dia em que o espírita cristã apontar para o seu próprio, pegando o seu próprio telescópio, que é a mente, e apontando para o seu mundo íntimo, você vai descobrir verdadeiras galáxias e verdadeiros arquipélagos no seu mundo íntimo. Com certeza. Findando nossas perguntas, depois dessas reflexões, quais suas considerações finais? Agradeço pelo convite desta casa e sempre digo, gosto de encerrar com o pensamento de Siddhartha Gautama, Buda. E Buda, minha senhora, diz o seguinte: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Gratidão, muita paz. Que assim seja. Que Jesus te abençoe. Obrigada por estar conosco. E volte várias vezes mais, viu? Obrigado. Dona Augusta, te parabenizando pelo maravilhoso trabalho de amor e de luz, prosperidade sempre. Então, agradecemos a todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube, pelo Face. Se inscreva no nosso canal, convide seus amigos a conhecer o trabalho do Projeto Amar e da doutrina espírita. E agradecemos também a todos vocês aqui presentes. Vamos aos nossos avisos. Amanhã, sábado, teremos nosso grupo, a evangelização, dia 30, que será o tema A Parábola dos Talentos, presencial e online. Então, quem ainda não conhece a evangelização do Amar, convidamos que procure, mande o link que enviaremos para vocês conhecerem o nosso trabalho da evangelização e da juventude. São idades de 3 a 7 anos, o primeiro ciclo, e o ciclo 2, de 8 a 12 anos. Começa das 14h25 às 15h50. E a pré-juventude, de 13 a 16 anos, das 16 às 17h30. Na segunda-feira, nossa assistência espiritual, 30 minutos com Jesus, dia 1º de agosto agora, começa às 19h30. Será o capítulo 173 do livro Vinha de Luz, O Pão Divino, com a nossa companheira Helenildes Mota, presencial e online. Na terça, dentro do tema do mês de agosto, que se inicia, que será a reencarnação na Bíblia, e o tema do mês será a volta do espírito à vida corporal, será com o nosso companheiro Januário Mires, das 15h55 às 17h10, lembrando que essa atividade às terças-feiras, por enquanto, é só online. Na próxima quinta, de hoje a 8, dia 4, o tema será preparativos para a volta. Mas antes do tema, temos a roda de conversa com as gestantes. Um tema muito importante, a higiene do bebê. Então, que damos essa assistência às gestantes e às mamães que estão já com seus bebês, quinzenalmente. E esse tema será muito importante, né, para ela saber como higienizar o seu bebezinho. E logo após essa atividade, temos a nossa palestra, como eu falei antes, que é o preparativo para a volta com o nosso companheiro
Elmo Costa, online e presencial, das 19h55 às 21h10. Nossa 16ª jornada de palestra do AMAR, agora em agosto o AMAR faz aniversário, e será 8 dias de atividades, de 20 a 28 de agosto. O tema será As Potências da Alma no rumo da evolução. Então, um tema muito importante para que a gente se conheça, veja quais os nossos potenciais e colocar em prática, ajudando a todos e a todos nós também. Porque quando a gente coloca em prática o que a gente sabe, o que a gente aprende, o que a doutrina nos traz, a gente está ajudando também aqueles que ainda não conhecem, ter a curiosidade de conhecer, né? Então, será a nossa 16ª semana de palestras. Às sexta-feiras temos o nosso grupo de estudo, estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. E às segundas-feiras, o estudo do Livro dos Espíritos. Às segundas-feiras é 20h10, presencial e online. E às sextas é 19h50. Então, quem tiver interesse, nos procure nas redes sociais para que a gente possa enviar o link do estudo para quem está online. O presencial pode vir até a nossa casa, que será bem-vindo. No mais, vamos agradecer a todos mais uma vez. E agora vamos orar para que possamos sair daqui mais confiantes, mais otimistas. E a você que está aí assistindo ainda o final, que possa colocar um copo com água, para que essa água seja fluidificada e nos sirva desse remédio maravilhoso para o nosso corpo e o nosso espírito. Nos conectar com a divindade, recebendo essas energias revigorantes do amor, da paz, da esperança, da fé, para alimentar o nosso corpo espiritual e físico. Elevando nossos pensamentos em oração, em agradecimento. E que essas energias de luz possam alcançar nossa família, nossa vizinhança, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, o nosso planeta e o nosso universo. Derramando paz, equilíbrio, fé, amor a todos nós, encarnados, desencarnados. Que a Tua luz, Senhor, permaneça sempre presente em nossos corações, alimentando assim o nosso potencial divino. Envolva-nos em paciência, em tolerância, em sabedoria para fazer sempre as coisas corretamente, de acordo ao Teus ensinamentos e ao Teu Evangelho. Agradecendo a esta casa, o Projeto Amar, a equipe espiritual que direciona e auxilia todas as atividades aqui realizadas. E a nós, Senhor, trabalhadores, para que possamos estar sempre voltado a Ti, buscando orientações, auxílio, luz e sabedoria. Que essas energias também possam chegar a todos aqueles que estão nos hospitais, nos abrigos, nas penitenciárias e nas ruas, perdidos no seu íntimo. Que eles possam levantar, te sentir e caminhar com uma nova oportunidade. Que possamos sair daqui mais confiantes, uma noite de sono tranquila, e para que no dia de amanhã possamos fazer melhor, diferente, de maneira correta, mas não nos culpando, aproveitando a oportunidade, a reencarnação, para fazer valer o nosso espírito e o nosso momento aqui no planeta Terra. Luz, paz, amor, esperança e vibrações para o nosso planeta. Obrigada a todos, obrigada a Jesus pela oportunidade e que assim seja.